são os transtornos mentais do puerpério? Muitos psicólogos precisam ter essa informação, porque mulheres no período perinatal procuram por atendimento. Então, pode ser que apareça alguma questão de transtornos mentais aí vivenciados por mulheres no pós-parto que você precisa saber. Então, fica aqui comigo até o final desse vídeo. O meu nome é Rafaela Schiavo, eu sou psicóloga perinatal, autora de vários trabalhos sobre saúde mental materna e autora também de instrumento aprovado pela SATEPSE. E aqui neste canal eu falo tudo sobre psicologia perinatal. E esse tema que nós vamos falar agora a respeito de quais são os transtornos do período perinatal é um tema muito importante, já que mais da metade das mulheres no período de gestação e pós-parto apresentam sim sofrimento psíquico significativo. Muitas pessoas acham que mulheres neste período elas estão plenas e felizes. Mas isso não é uma verdade. Quando a gente vai para o olhar científico, por que a ciência tem mostrado para a gente a respeito das emoções vivenciadas por mulheres neste período de gestação e pós-parto, a gente se assusta. É justamente o período em que as mulheres mais vão apresentar problemas de saúde mental ao longo de toda a sua vida. Inclusive, existem 3 momentos que a gente vai chamar de potencial de risco para as mulheres apresentarem algum adoecimento mental. A primeira fase é na adolescência, tá? A gente tem uma prevalência alta de adolescentes com problemas de saúde mental. Uma segunda fase é a chamada perinatal, gestação, parto e pós-parto. E uma terceira fase é o climatério. O climatério é ali muito próximo à menopausa, tá? Então, quando a gente olha para esses 3 períodos, são os períodos que mais nós vamos encontrar mulheres com algum adoecimento mental, com algum sofrimento psíquico. Só que quando a gente vai olhar a prevalência desses 3, para identificar qual desses 3 tem a maior prevalência, todo mundo se assusta. Porque o período que existe a maior prevalência é no período de gestação e pós-parto, onde todo o resto do mundo está acreditando que essas mulheres estão plenas, felizes e saltitantes. E não é. Quando você nasce mulher, tem 3 períodos que são de maior risco, e sendo que este período, que deveria sim ser de plenitude e alegria, na realidade ele, para a nossa geração de mulheres, é o que mais traz perigos para a saúde emocional, tá? Então, precisamos sim ficar atentos quais são os transtornos mentais que são mais comuns neste período. Para quem não sabe, puerpério significa pós-parto, tá? Então, é um nome que algumas pessoas já ouviram falar, outras não, principalmente quem já se tornou mãe, sabe, mas aquelas pessoas que ainda não se tornaram mãe, às vezes não estão familiarizadas, né, com esse termo, mas puerpério é o pós-parto. E nós temos alguns transtornos mentais que eles são muito frequentes, tá? E eu vou falar alguns deles para vocês. O mais conhecido de todos é o transtorno de depressão pós-parto, tá? Então, a gente tem aí uma prevalência de mulheres com transtorno de depressão pós-parto que vai de 4 até 7% mais ou menos. E aí sempre vem alguém, quando escuta eu falando essa prevalência, falando, mas de onde você tirou isso? Porque a gente vê nos artigos que é 20%. Vou te contar, existe diferença entre sintomas de depressão e transtorno de depressão. Os sintomas de depressão, a mulher ela pode ou não estar com transtorno de depressão, tá? Então, se a mulher ela estiver triste, chorando, se sentindo culpada, nem sempre isso significa que ela está com depressão, com transtorno de depressão, mas sim que ela está apresentando sintomas de depressão, tá bom? Então, os artigos que apresentam 20% são artigos que foram utilizados alguns instrumentos de rastreio aí para identificar sintomas e não para oferecer um diagnóstico. Pegue os artigos que faz diagnóstico, que usam DSM-5, DSM-4, por exemplo, tá? Então, a gente vai perceber que a prevalência vai ficar entre 4 a 7%. De depressão pós-parto, que é aquela que realmente acontece após o parto. Aqui não estamos nem falando de uma depressão perinatal, que é aquela que vem desde antes, né, do parto, que é desde a gestação.
tá? Então, é um número, mas é de 4 a 7% significativo, e essas mulheres, elas vão precisar, sim, de tratamento medicamentoso e também tratamento psicológico, tá? Algumas vão fazer psicoterapia com o próprio psiquiatra e outras vão fazer ali, né, a sua consulta com o psiquiatra, que vai receitar ali a medicação adequada, inclusive para que ela possa continuar amamentando, porque existe um mito aí também, né, que a mulher ela tem que parar de amamentar porque ela tá com transtorno de depressão. Já existem remédios e profissionais que conseguem olhar para isso. Tá bom? E mulheres podem amamentar, mas, né, sempre acompanhada certinho do profissional que vai indicar qual medicação, né, que dá certo aí, permitido inclusive a amamentação. Então, o transtorno de depressão pós-parto, ele vai acontecer, né? E essa mulher sim vai precisar desses cuidados desses profissionais. Então, esse é um dos principais que a gente conhece, mas existem outros, tá? Eu vou dizer para você, por exemplo, que existe o chamado estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático não é um transtorno específico do pós-parto, ele pode acontecer em diversos momentos, tá? Então, muitas pessoas, quando passam por uma situação de catástrofe, de guerra, de violência, tá? Podem apresentar o estresse pós-traumático, homens, mulheres, então não necessariamente é um transtorno mental do pós-parto, como é o caso da depressão pós-parto. Então, o estresse pós-traumático, muitas vezes, ele pode acontecer no pós-parto como o evento estressor que desencadeia esse transtorno, o parto. Infelizmente, a gente fala muito sobre violência obstétrica, porque ela acontece muito no Brasil. A cada 4 mulheres, uma sofre violência obstétrica, de acordo com pesquisa realizada na Nascer no Brasil, tá? Realizada aí pela Fiocruz. Então, o número é bem elevado de mulheres que vão sofrer violência obstétrica, podendo ter esse momento uma experiência de trauma, e aí elas vêm a desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático nesse pós-parto. E são mulheres que podem chegar aí na nossa clínica também e precisamos estar preparadas para poder atender e identificar também se o que essa cliente está apresentando pode ser um transtorno de estresse pós-traumático, tá? Um outro transtorno que acontece no pós-parto é chamado de baby blues. Eu vou enquadrar aqui como transtorno mental, mas ele não é bem um transtorno mental, tá? O baby blues é uma disforia puerperal e ele dura aproximadamente umas 2 a 3 semanas no máximo. Geralmente essa mulher ela começa a apresentar no 3º dia após a chegada dela em casa com o bebê, né, que ela ganha a alta do hospital, e dura ali essas 2, 3 primeiras semanas. Então ela fica chorando, ela fica feliz, ela fica com vontade de mandar todo mundo sumir da frente dela, e depois ela quer todo mundo muito próximo dela. Então ela fica com essas labilidades emocionais. Muitas pessoas às vezes confundem com depressão, mas pessoas que não são profissionais da saúde mental, né, eu quero dizer a mãe, a avó, o marido, porque às vezes eles falam assim pra gente, ela teve uma depressãozinha, mas passou rápido, né? Não é bem uma depressãozinha e alguns profissionais, como psicólogos que não conhecem a psicologia perinatal, podem confundir também e entender isso como uma depressãozinha e não é. É uma disforia puerperal chamada baby blues, acontece em mais de 80% das mulheres que pariram, tá? Então vai ocorrer em mais de 80%, ou seja, é muito comum, é muito frequente e se torna esperado quando a gente tem uma prevalência tão alta assim. Não precisa de tratamento nem medicamentoso, nem psicoterápico. O que a gente pode fazer é oferecer um acolhimento e muitas vezes orientar os familiares, né, que aquilo se trata de um baby blues e que em 2 semanas tende a sumir. Caso não sumir, então a gente pode estar falando aí de uma depressão pós-parto, sim, tá? E aí essa mulher vai ser encaminhada para ser atendida por um psiquiatra ou um psicólogo. Então, a gente tem não é um transtorno mental, mas temos essa disforia puerperal muito comum no pós-parto também. E não podemos encerrar esse vídeo sem falar do transtorno mental mais perigoso do pós-parto, que é a psicose puerperal.
A psicose, como você já deve saber, pode acontecer em diversos momentos da vida, na infância, na vida adulta, em homens, mulheres, não necessariamente ocorre só no pós-parto. Assim como a depressão, que a gente já falou. Mas aqui nós estamos falando da psicose puerperal, ou seja, ela vai acontecer no pós-parto. Geralmente ela vai se manifestar ainda na primeira semana do pós-parto. Não existe ainda nada, nenhum consenso na literatura que indique, né, o porquê que aquela pessoa apresentou ou algo que possa indicar, olha, essa pessoa pode ter, essa pessoa não pode ter. A gente tem alguns fatores de risco, como por exemplo, essa mulher ter apresentado o transtorno de personalidade bipolar, por exemplo. Se ela tem esse diagnóstico, pode aumentar aí as chances dela apresentar psicose nesse pós-parto. Se ela tem parentes próximos, pai, mãe, também com transtorno bipolar, por exemplo, ou transtornos mentais graves, pode também aumentar a chance dessa mulher vir apresentar psicose. Mas vão acontecer, né, casos da mulher apresentar psicose sem ter esses fatores de risco aí, né, dela ter algum transtorno mental, da família ter algum transtorno mental. Então, geralmente vai acontecer em uma primeira gestação. Dificilmente uma mulher que teve uma primeira gestação e não teve psicose vai ter uma segunda e na segunda vai apresentar psicose, tá? Geralmente acontece na primeira gestação. E aí, se ela tiver uma segunda gestação, aumentam as chances dela apresentar psicose nessa segunda gestação. Mas por que ela é um dos mais perigosos transtornos mentais? Exatamente porque existe uma cisão com a realidade. Tá? Diferente, por exemplo, do estresse pós-traumático, da depressão ou do baby blues, que a mulher ela consegue dizer o seu nome, ela consegue saber que ela teve um parto recentemente, ela consegue ter, né, um raciocínio lógico das coisas. A mulher com psicose puerperal, ela perde essa capacidade, tá? Às vezes ela não sabe quem é ela não sabe quem são as pessoas, ela pode não saber que teve um bebê, às vezes ela tem alucinação, em vez dela enxergar um bebê, ela pode enxergar um gatinho ou outras coisas, tá? Então ela cinde com a realidade. E aí pode se tornar grave porque essa mulher, numa alucinação, ela pode cometer algo que possa fazer mal para ela mesma ou para o bebê. A gente já viu, infelizmente, algumas notícias de mulheres que se suicidaram, mulheres que cometeram infanticídio em momentos de surto psicótico do período pós-parto, tá? Então a gente tem que tomar cuidado e assim, identificar o mais rápido possível para que essa mulher possa receber todo o tratamento que ela precisa. Algumas mulheres, elas vão precisar ficar internadas, não é todos os casos, mas muitas vão precisar de medicação, tratamento medicamentoso e também de psicoterapia. Claro que essa é uma mulher que depois que tiver passado o episódio, né, psicótico e ela tiver recobrado a consciência, isso tudo vai trazer para ela muitas emoções negativas, né? No sentido de, poxa, eu achei que eu ia poder amamentar o meu bebê, eu achei que eu ia poder cuidar do meu bebê, né? E às vezes, naquele período, ela teve que ficar afastada do bebê. Muitas vezes, por conta da psicose, ela poderia se tornar um perigo para o bebê. Então, tudo isso tende a trazer depois, né, da psicose, um transtorno de depressão também. Então, essa mulher, ela pode vir a desenvolver um transtorno de depressão por conta dela ter que fazer todo esse processo de luto, né, desse momento aí que ela perdeu inicial com o filho, tá? E com a própria maternidade. Algumas mulheres vão ter apenas um surto, um episódio, algumas mulheres vão ficar durante uma semana, um mês, outras vão acabar desenvolvendo a psicose aí para o resto da vida, diante de algumas situações mais estressoras, ela volta a apresentar algum episódio psicótico, tá? Então vai depender de mulher para mulher, de organismo para organismo, de história para história. E esses são os transtornos mentais mais comuns durante o período do pós-parto, do puerpério. Espero que tenha ficado claro aí para você, que tenha sido útil esse vídeo, que você tenha aprendido muitas coisas a respeito dos transtornos mentais do pós-parto. E se você ainda não segue este canal, já aproveita agora para começar a seguir. Aqui sempre tem um vídeo tratando da área de psicologia perinatal. Então, se você quer saber mais, me segue aqui.
Ativa o sininho para sempre que um vídeo meu for ao ar, você ser notificado e correr aqui para assistir. Então é isso aí, pessoal. Espero vocês em um próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.